forem surgindo, manda lá para a gente no WhatsApp que a gente vai conversando. Irmãos, quando nós estudamos esse tema salvação, ele está inteiramente ligado ou intrinsecamente ligado a 4 temas, tá certo? Digamos que é como se fosse a salvação fosse uma caixa de presente, e quando a gente abre essa caixa de presente, há dentro dela 4 componentes, tá certo? Então, dentro da salvação, a salvação ela traz um pacote. E um pacote de quê, Emanuel? Então, para que a gente possa entender esse tema, né, da salvação, ou melhor, da santificação que está dentro da salvação, a gente precisa primeiro compreender o conceito de justificação, né? O que é a justificação? Primeiro, a justificação é o ato de o Senhor Jesus ter nos tornado justos diante do Pai, diante de Deus. Então, quando o Senhor ele olha para a gente, embora sejamos, né, ainda pecadores, mas pecadores redimidos, salvos em Cristo, o Senhor, né, o Deus, ele enxerga na gente a obra de Cristo. E por que isso acontece, né? E Paulo vai chegar a dizer lá em Romanos 8 que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, justamente por conta dessa obra da justificação. Então, justificação é um termo jurídico que significa declarar alguém justo, tornar alguém justo. Uma outra coisa que surge quando a gente vai estudar, né, a salvação é a regeneração. A regeneração, em linhas gerais, é o que a gente conhece por novo nascimento. Aquele dia que nós, ou a venda dos nossos olhos caem e a gente passa a enxergar agora o mundo com outras lentes, de outra maneira, com outra perspectiva. Então, isso já é a obra da regeneração, o novo nascimento, um novo entendimento, uma nova compreensão na vida daqueles que foram chamados por Deus. Uma outra questão dentro da salvação... Filha, pega o ventilador para mim. Uma outra temática que surge dentro da salvação é a obra da santificação. E é ela que a gente vai, né, se aprofundar ao longo dessa semana. E a salvação a gente vai ver, né, isso aqui mais adiante. E por fim, a glorificação. Essa questão da glorificação tem a ver já com um evento futuro, né, com a nossa morte e aí o nosso estado, né, depois da nossa morte e a união com Cristo definitivamente. Da mesma forma que Cristo foi glorificado diante de Deus, nós também um dia teremos um corpo glorificado, diferente desse que nós temos aqui na terra. Então, a salvação, ou melhor, a santificação que se encontra dentro desse tema da salvação, é o que a gente vai refletir, né, um pouco a partir de agora. E aí, eu queria pensar com vocês o que é ser santo. O que é ser uma pessoa santificada? O que é sofrer ou ser esse agente, né, da santificação? Esse alguém que está nesse processo de santificação. O que é isso? Algumas pessoas costumam pensar
né, que a santificação ela tem a ver com as roupas que a gente veste. Oh, que pessoa santa, ou a maneira como determinadas pessoas falam, se expressam, né, um doce, há um santo, né? Mas seria isso de fato uma forma bíblica da gente entender o que é a santificação? A princípio, eu já vou aqui discordar dessa questão. Não é. Isso é apenas uma questão de estereótipo. E a santificação, ela não está ligada diretamente ou a princípio com os estereótipos. O estereótipo, ou o que acontece com o estereótipo, aquilo que a gente mostra na carcaça, né, por fora, já é uma consequência. Mas a santificação não ou não tem a ver com esses estereótipos. Eu li para vocês na semana passada, retrasada, vamos lá, se você puder abrir, lá em Coríntios, capítulo 1. Teve uma irmã que já colocou aí, Tamires. Isso, Tamires. A esposa do irmão Paulo César. Coríntios capítulo 1, verso de número 2. Coríntios capítulo 1, verso de número 2. Então percebam, lá em Pedro, o texto que a gente leu, nós vimos ali uma ordem, uma exigência, né, de que nós deveríamos ser santos, porque Deus que nos escolheu, Ele é santo. Ele é santo. Então, a santificação é algo que todo cristão deve procurar. Mas existe uma ideia aqui, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, que diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, olha só, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então aqui a gente vai ter duas, definições da santificação. Uma, que ela é um estado posicional, que é isso que a nossa irmã Tamires falou, ou seja, é uma posição já tomada por Deus, e essa posição já tomada por Deus se dá a partir do momento que Ele nos escolhe. Por isso que ele vai chamar aqui, aos santificados em Cristo Jesus. A gente já estudou isso aqui e vimos que essa palavra santificados está no sentido de separado. Então, essa é uma posição dada pelo Senhor a todo cristão. Todo cristão, ele é santo. Sabe aquelas perguntas às vezes que nos fazem, né? Que às vezes até a gente fica constrangido na igreja. Quem aqui é santo? Aí tem uns irmãos que, se tiverem dia com a leitura da Bíblia, se tiverem dia com a oração, se tiverem dia com o jejum, ele vai, não estou pecando, eu não estou olhando para a mulher do próximo, eu não estou desejando aquilo que não é meu, eu não estou assim, eu não estou assado, então eu estou em dia com Deus, e como eu estou em dia com Deus, eu sou santo, né? Só que a santidade, em tese, não está ligada só a isso. A santidade é um estado dado por Deus para o homem. Como a gente viu aqui, aos santificados ou aos separados em Cristo Jesus.
Deixa eu abrir outro texto aqui para vocês, a fim de clarear melhor essa ideia. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E aí o texto de Efésios capítulo 2, verso de número... Vamos ler a partir do verso de número 4. A partir do verso de número 4. Certo? Quatro. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Olha só que interessante. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então, significa dizer que mesmo antes de nós estarmos na presença do Senhor ou pensarmos em Deus, já havia uma escolha de Deus pelo povo, pelo seu povo. É tanto que ele vai dizer aqui no capítulo 1, verso de número 5, ou melhor, verso de número 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, antes de que tudo existisse, nós já havíamos sido, em outras palavras, escolhidos ou separados por Deus antes da criação do mundo. Para sermos, olha só, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, volte lá para Coríntios, quando ele diz ou usa o termo, aos santificados, ou seja, aos separados. Então, Deus já tinha em mente, Deus já tinha pensado, arquitetado numa separação de um povo, na separação de um povo. Então, a santificação tem a ver com essa separação e que não tem a ver, irmãos, volto a dizer, com eu estou em dia com a leitura da Bíblia, eu estou em dia com a oração. Isso é uma consequência, mas não é a santificação. Não é a santificação. E isso está dentro desse aspecto maior da salvação, Da salvação. E por que é interessante a gente já abordar isso? Pare para pensar lá naquele ladrão da cruz. Qual foi a obra boa que ele fez e ocasionou ele ser salvo? Teve ali alguma obra feita por ele, algum mérito? Não. Mas a escolha do Senhor, aprove ao Senhor separá-lo, e isso fez com que aquele homem recebesse o presente da salvação. O que Paulo vai dizer lá naquele mesmo capítulo 2, ele vai dizer que essa salvação não é dom, não é mérito nosso, não provém do homem, mas é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva entregue
ao homem por Deus, para que nenhum homem se vanglorie. Então, isso tem a ver com um conceito, então, de santificação, de santidade. Então, vamos lá. O que seria, o que seria a santidade? O que é ser santo? Então, a gente já respondeu essa primeira questão. Alguém santo é alguém que foi separado. Alguém que foi separado. E uma outra ideia para fortalecer isso, olhando lá para o texto de Coríntios, capítulo 1, se você já teve a oportunidade de ler a carta aos Coríntios, você vai ver que aquela igreja era muito bagunçada, não era? Parece que se a gente entrasse nos dias de hoje naquela igreja, a gente ia dizer, poxa, aqui, meu amigo, é a igreja, essa igreja é um inferno, porque a bagunça aqui impera. Camarada com a mulher do pai, os irmãos não têm amor aqui pelo outro, na ceia é uma bagunça, quem é rico quer comer primeiro, não espera quem é pobre, o casamento, relações sexuais ilícitas. E Paulo, e pasmem, né? Paulo no capítulo 1 vai chamar ou se alegrar com aqueles irmãos de Corinto, chamando de santificados ou separados, né? Separados. Então todos nós, irmãos, somos santos diante de Deus, ou fomos separados diante ou para Deus, para a glória dele, tá certo? Qual é o problema? E aqui deixa eu fazer uma advertência. Qual é o problema de a gente apenas interpretar a salvação só pelo aspecto posicional, né? Deus me salvou, esse é o aspecto posicional. Deus me salvou, então eu sou salvo. Lembre-se, isso não lhe dá o direito de você levar ou conduzir a sua vida de toda forma ou de toda maneira. Porque o texto lá de Coríntios responde aos santificados em Corinto para serem santos. Então existe aí, irmãos, e aqui deixa eu ver como é que eu coloco isso, porque é uma linha muito tênue, uma discussão muito forte dentro da teologia acerca do que eu vou dizer agora para vocês. Deus nos chamou, certo? Deus nos chamou, Deus nos separou, e ao mesmo tempo que Ele nos separou, nós devemos responder a esta salvação com uma vida diferente. Vou resumir isso. Como é que a gente pode resumir? Eu não pratico boas obras porque eu sou salvo. Eu não pratico boas obras porque eu sou salvo. Eu sou salvo e por isso eu pratico boas obras. Deu para entender isso? Então, a salvação, pelo fato de o Senhor ter me salvado, essa santificação é um desejo que surge em mim porque Ele me salvou. Então, isso significa dizer que Ele tanto me separou, e pelo fato dele ter me separado, isso gera no meu coração o desejo de querer buscá-lo ainda mais. E isso, irmãos, não nos dá o direito de acharmos que agora eu vou ter que fazer alguma coisa para que eu seja salvo. Não, isso aí é meritocracia. E Efésios capítulo 2
vai dizer que não é por obras. Não é por obras para que nenhum homem se vanglorie, para que nenhum homem se engrandeça diante de Deus. Então a santificação é esse processo que é gerado no nosso coração porque Deus nos salvou. E como Ele nos salvou, eu pratico boas obras. Porque pense, olhe para a sua vida e reflita comigo como você era antes de estar na presença do Senhor. Quais eram os teus desejos? Quais eram as tuas motivações? O que era que te impulsionava? E pare para pensar a partir do momento que o Senhor te salvou. E aí vai entrar agora um outro tema que está dentro da santificação, irmãos. Quando é que essa santificação começa? Eu já dei uma dica para vocês no início do estudo. A dica começa com a regeneração. Ou melhor, a santificação começa com a regeneração. E o que é a regeneração? A regeneração é o novo nascimento. É a nossa nova identidade, é a nova compreensão acerca de quem é Deus ou das coisas de Deus. Então essa é a razão pela qual nós começamos a desejar coisas diferentes, a querer ir à igreja, a querer pensar nas coisas do Senhor. Tudo isso faz parte desse processo maior que se chama salvação e que a santificação aborda ou alcança, né? Se a gente fosse definir então o que é essa santificação, diríamos que é a obra da livre graça de Deus, ou seja, é Deus quem dá, é Deus quem entrega, pela qual somos renovados em nosso novo ser, ou em nosso ser. Então lembra que eu falei para vocês que a santificação ela começa com a regeneração? Então a regeneração é justamente isso, esse novo ser que nos é dado em Cristo Jesus, segundo a imagem de Deus e habilitado a morrer mais e mais para o pecado e a viver para a justiça. E aqui vem uma coisa interessante. Um sinal de que nós estamos compreendendo a santificação. Guarde isso, certo? O sinal de que nós estamos entendendo a santificação é o fato de o quanto o pecado, de quanto as coisas que não agradam a Deus, que nos afastam de Deus, nos encantam ou não. Vamos lá. Sinais de santificação na vida de uma pessoa. E aí, irmãos, a gente vai ter que parar para refletir um pouco sobre isso aí, sobre esse aspecto. Porque o fato de nós sermos separados por Deus deve fazer a gente refletir na nossa caminhada cristã como nós estamos respondendo à salvação. Como eu estou vendo o presente que Deus me deu, o presente que Deus nos concedeu, né? E isso vai revelar o nosso estágio, ou onde nós estamos, se ainda estamos no leite, ou se nós estamos avançando a maturidade cristã ou a se parecer com Cristo cada vez mais. Então, se eu sou um cristão, fui separado por Deus, e o meu coração ainda sente desejo, prazer, vibrações por coisas que não glorificam a Deus,
ou para usar uma linguagem mais bíblica, né? O meu coração, os meus olhos são fisgados pelas concupiscências, ou seja, os desejos da terra. É bom a gente parar para refletir, é bom a gente parar para um pit stop, uma revisão mesmo, e pedir ao Senhor ajuda, e pedir ao Senhor um auxílio. Porque lá no texto de Pedro que a gente leu, a gente viu que é um padrão exigido por Deus de santidade. Há um padrão de que, da mesma forma que Deus é santo, ele exige santidade do seu povo. O autor aos Hebreus vai nos dizer que buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Há um outro estudo, né, um certo comentarista falando sobre a santificação, ele vai dizer que no Novo Testamento, os verbos que aparecem trazendo essa temática de santificação, eles estão no presente, o que dá aquela ideia de que o tempo todo o cristão ele precisa estar com a sua vida em direção à cruz, em direção ao Senhor. E isso é um divisor de águas para que a gente possa parar e refletir um pouco sobre a nossa fé, sobre a nossa vida espiritual com Deus, sobre como o nosso coração está prostrado a Deus ou prostrado aos ídolos. Para que lado ele se encontra mais inclinado? E dependendo do lado que ele se encontre mais inclinado, você já pode ter aí o seu diagnóstico. Então, irmãos, a santificação, né, esse tema, ele é importante porque ele é um elemento que todo cristão precisa ter na sua vida, precisa guardar na sua vida. Pois como disse, né, e falei há pouco ao autor aos Hebreus, buscai, né, a santificação, porque sem ela, irmãos, nós não podemos ver o Senhor. Quando Isaías teve, né, aquela visão lá no capítulo 6, que foi um texto até que a gente já refletiu, o que foi que ele viu de Deus? E qual foi a reação dele? Ele disse: Santo. Ou melhor, os anjos, né, falaram santo, santo, santo. E Isaías que vai dizer: ai de mim que sou homem de impuros lábios e que habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque ele viu a santidade do Senhor. Ele viu algo que é belo, que é pleno em Deus, e em contrapartida a sua vida não condizia com aquilo. Então, a beleza de Deus, a santidade de Deus deve nos levar ao encanto por Ele. E como é que a gente pode ser purificado, irmãos? De que maneira? E aí, já partindo para uma parte da aplicação e conclusão do estudo de hoje, eu vou continuar falando sobre este assunto no próximo encontro. Eu quero que você abra comigo lá em Salmos capítulo de número 119, verso de número 9. Que diz o seguinte: como o jovem pode manter pura sua conduta?
Em outras Bíblias, talvez na sua, vai dizer como purificará o mancebo. Eu gosto muito dessa palavra, né? Mancebo. Como purificará o mancebo o seu caminho? E aí ele vai nos dizer, vivendo de acordo com a tua palavra. Então percebam aí que a palavra do Senhor, ela é um norte para que nós aprendamos a maneira que Deus exige que todo o seu discípulo, que todos os seus seguidores, todos aqueles que foram separados por Ele. Então Deus os separou. Como é que eu conheço a Deus e como é que eu me santifico? Está aqui. Está aqui, gente. Na palavra. Me santificando através de quê? Do conhecimento da Escritura. Então, a Escritura, ela vai me ensinar. Ela vai apontar para mim o caminho. Então, ela que vai me instruir. Então, nós precisamos do auxílio de quem? Do Senhor por intermédio da sua palavra, porque ela vai nos ensinar quem é o homem. O homem, ele é um ser pecador. O homem, ele é depravado. O homem é alguém inconstante. E a palavra do Senhor sempre vai nos manter ou mostrar quem nós somos e como nós devemos caminhar ou proceder. Então, se você chegou, à santificação, sendo separado, foi santificado, sendo separado por Deus, isso se deu através da regeneração, do novo nascimento, da nova compreensão de quem é Deus, de como é que o cristão vê a terra. Por isso que algumas pessoas vão dizer assim, menino, rapaz, como ciclano, como irmão Flávio agora está diferente. Eu conheci ele anos atrás, mas o que é isso? É o efeito da salvação no coração do homem, que vai gerar transformação e mudança. Se isso não está acontecendo na sua vida, então esse é o momento da gente parar e refletir sobre onde é que eu me encontro. Porque nós fomos chamados, o Senhor deu uma ordem para sermos santos. E isso acontece, ou nós temos uma ajuda, nós temos um auxílio que pode fazer com que os nossos desejos pecaminosos sejam revertidos para desejos e afeições por Deus. E por que isso pode acontecer, irmãos? Sabe por que isso pode acontecer? Porque nós temos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que gera no coração do homem, em outras palavras, o próprio Deus, o arrependimento. O reconhecimento de que precisamos mudar e sermos transformados à luz da palavra. Não é porque você lê, e aqui deixa eu abrir um parênteses, não é porque você lê a Escritura e porque você lê, você ora, você jejuma, você é salvo. Não é por conta disso. O mérito é de Cristo. Nós fazemos isso porque Ele interveio nas nossas vidas. Nós não temos mérito nisso. Nós devemos nos alegrar, nós devemos nos regozijar com isso. Porque aprouve a Ele, como Ele próprio diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu quem vos escolhi, para que vades e deis frutos. E que frutos são esses? A partir de quê? Do arrependimento, de uma nova vida. O que é um arrependimento, irmãos? O arrependimento é
mudança no comportamento, de atitude. Quem é que faz isso? É o Senhor. Então todos nós fomos chamados para viver uma vida em santidade, em santificação. Se você tem tido dificuldades, meu irmão, com isso, se você tem lutado, né, com a pornografia, que é um tema hoje devastador, que consome não só homens, mas também muitas mulheres. Se você consome, né, coisas ilícitas, esse é o momento para refletir, para clamar e correr para os pés do Senhor e pedir a Ele ajuda. Pedir a Ele refrigério, socorro, reparo. E a Bíblia, como eu falei, lá no Salmo de número 119, verso 9, está aqui para nos ajudar. Comece a leitura da palavra, ou a ler a palavra. Comece a orar. Foram instrumentos que Deus deu para você, para nós, para que assim nós possamos vencer as lutas e as tentações que tentam nos tirar diante dessa estrada da santificação. Então eu peço que você esteja orando, né, por esses dias, para que o Senhor nos auxilie e que à medida que a gente for trabalhando, né, esse tema, essa temática, o Senhor venha gerar no nosso coração um arrependimento e a gente possa desejar ainda mais, né, a sua palavra, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele quer que a gente sonhe ou deseje. Então vamos orar neste momento e agradecer a Deus por esta oportunidade, né? E eu vou tentar organizar essas ideias, colocar no papel ou no Word para vocês e jogar lá no grupo da igreja. Se Jesus ou outro irmão, né, de outra igreja deseja receber isso, manda uma mensagem aí para o grupo da nossa igreja, né, lá no Instagram mesmo, no direct, e a gente envia para você, tá certo? E quinta-feira a gente se encontra ainda trazendo, né, trabalhando essa temática. Então, eu conto com a sua presença. E semana que vem, ou na outra, né, uma dessas 2 semanas, eu vou trabalhar apenas escatologia, que foi o tema que teve maior, digamos, pedido, né? Pedido de socorro, de dúvidas, de questionamentos. Então vamos orar, né, e agradecer ao Senhor por este momento, irmãos. Eu conto com você, né, amanhã com o pastor Valone, estando aqui conosco às 7 horas. E na quinta-feira conosco. Então vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por tudo, por tua palavra, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, pois carecemos, Senhor, do teu auxílio, da tua ajuda. Só o Senhor para gerar no nosso coração arrependimento. E eu te peço, Pai, que assim o faça. Não há vida fora de ti. Não há paz verdadeira fora de ti. Como disse Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansa em ti. Ajuda o teu povo a que nós nos firmemos ainda mais na tua presença e assim glorifiquemos o teu nome. Assim, Deus, eu te peço por cada um que aqui se encontra, no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe e eu te espero aqui nos próximos dias. Amém, irmãos.